Graça e paz, querido, você que está aí mais uma vez, está começando mais um programa Águas em Foco, trazendo uma palavra de Deus para abençoar teu coração. Antes de passar a palavra para o pastor Jefferson, eu quero deixar um texto da palavra de Deus aqui para você, que está em Provérbios 4, 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que o Senhor possa guardar o teu coração e se prepare para receber vitória de Deus em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez ali o culto do refrigério, uma palavra poderosa que Deus trouxe através do pastor Jefferson Santos. Deus nos impactou mais uma vez no culto do refrigério. Eu quero dizer a você, prepara aí o teu coração. Tem resposta de Deus chegando para você através dessa palavra. Você queria resposta? Então vai chegar agora aí para você. Fica à vontade aí e recebe de Deus em nome de Jesus. Pastor Jefferson. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer gigantesco poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. O culto do refrigério foi uma bênção. Ainda estou um pouco rouco, mas debaixo da bênção de Deus. A unção do Senhor está sobre nós aqui. E eu creio que o Senhor vai te abençoar. Nós ministramos uma palavra hoje cujo tema foi atraído pelo vazio. Eu quero ler com você Lucas capítulo 5, o verso 11 diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Esta passagem bíblica, no capítulo 5 de Lucas, é muito conhecida e nos apresenta o momento em que Pedro, que era um grande pescador, havia voltado de uma noite de pesca no meio do mar e estava vivendo um momento aqui de crise, pois aquela noite para ele foi difícil e ele não conseguiu de jeito nenhum pescar alguma coisa para colocar naquele barco. E este barco estava literalmente vazio e Pedro naquele dia desceu do barco para lavar as redes e seguir para sua casa, até que Jesus ele resolveu se aproximar daquele barco e, se aproximando do barco de Pedro, ele começa a tomar posse daquele barco e convidar Pedro para seguir com ele para o meio do mar. Isto porque, na verdade, Pedro estava naquele dia frustrado, entristecido, machucado, abatido emocionalmente por não ter conseguido atingir o seu objetivo. Mas a sua frustração, a sua tristeza, a sua angústia foi justamente o que atraiu, o imã que atraiu a presença de Jesus à sua embarcação. Isto porque Deus, ele é atraído pelo nosso vazio. E no momento que aquele barco estava vazio, Jesus entra e diz para Pedro que seguisse com ele para o meio do mar. A Bíblia diz que Jesus pregou ali e resolveu seguir para o meio do mar. E chegando no meio do mar, ele começa a dar algumas lições preciosas a Pedro em relação a esse momento que Pedro estava vivendo de frustração. Na verdade, Jesus já começa a ensinar a Pedro que todas as suas tristezas, angústias e vazios, elas atraem a presença de Jesus para perto de você. Mas em primeiro lugar, o Senhor começa a ensinar a Pedro esta grande verdade. Sempre que você sentir que fracassou em alguma situação ou em alguma área da sua vida, sempre haverá possibilidade de recomeçar. E este recomeço, na verdade, só vai existir quando você estiver disposto a percorrer o mesmo caminho que você fez no primeiro momento em que você foi, como Pedro, navegando para a pescaria e deu errado. Na verdade, o Senhor Jesus não nos chamou para fugir das situações, para fugir das crises, para fugir daquilo que se transforma muitas vezes em um gigante na nossa vida. Às vezes uma mágoa, às vezes uma frieza espiritual, às vezes uma marca que a vida nos deixou, e a gente às vezes vai procurando caminhos e atalhos para fugir dessa situação, mas o Senhor nos convida para encarar esta situação. Ele diz: Pedro, toma o barco e vamos fazer a mesma trajetória e o mesmo caminho.
Uma segunda lição que Jesus vai dar a Pedro está no verso de número 5, quando o texto sagrado diz que o Senhor, chegando no meio do mar, disse para Pedro: Pedro, lança a rede aqui para que a gente possa pescar. E o verso 5 diz que Pedro liberou uma palavra para o Senhor Jesus, dizendo: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos as redes. O que é que Pedro estava dizendo aqui? Eu estou vivendo um momento de tristeza, de vazio, um momento em que não estou percebendo nada de novo acontecer, mas a tua palavra está gerando em mim uma fé sobrenatural a ponto de que eu posso crer e acreditar que se eu lançar essa rede, algo pode acontecer. Porque toda a diferença daquela pescaria é entre o primeiro momento e o segundo, é que no primeiro momento Pedro seguiu para o meio do mar sem a presença de Jesus. Mas na segunda viagem, na segunda ida, Jesus estava com ele. E a palavra de Jesus estava em operação no barco de Pedro, assim como está em operação na sua vida. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas eu quero que esta tarde a palavra de Deus ela libere fé no seu coração, ela libere ânimo no seu coração, ela libere uma convicção extraordinária de que coisas maravilhosas, tremendas e poderosas vão acontecer na sua vida. Então Pedro dá lugar à palavra, e sempre que a gente dá lugar à palavra de Jesus na nossa embarcação, as coisas começam a alterar. Olha o que diz a Bíblia, que quando ele lançou a rede, o verso 6 diz que eles apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de que a rede se rompia. Mas não apenas a rede se rompia. A Bíblia diz no verso 7 que eles tiveram que convidar outros companheiros para compartilharem daquilo que eles haviam recebido. E aí eles começam a convidar esses companheiros para estar ali compartilhando daquele momento. E Jesus estava dizendo a Pedro o quanto ele era poderoso naquele momento para transformar as crises em honra, o fracasso em vitória, os desastres da vida em reconstrução e em bênção. Logo Pedro começa a perceber que todos aqueles que um dia ou naquele momento haviam olhado para ele e dito: ele tentou, ele fez, ele buscou, mas não conseguiu alcançar o que queria, agora estavam sendo os primeiros a desfrutarem, meu amigo Eric, da bênção que o Senhor estava derramando sobre Pedro. Porque quando Jesus se aproxima do vazio da nossa vida, ele começa a nos abençoar de uma forma tão grande que até aqueles que não acreditavam, eles começam a ter que participar do nosso banquete. Assim será na sua vida. Eu sei que há muitos que não acreditam, eu sei que há muitos que de alguma forma não creem na sua chamada, na sua vocação, não creem nos seus projetos, mas esses serão os primeiros que o Senhor vai fazer com que eles participem da bênção que o Senhor está liberando sobre você. Mas uma quarta lição que Jesus vai dar a Pedro está no verso 11 que eu li. A Bíblia diz que logo depois que o barco estava cheio, os barcos estavam cheios, eles arrastaram os barcos para a praia. E diz o verso 11: deixando tudo, seguiram a Jesus. Isto porque eles aprendem com aquele milagre que o que o Senhor faz na nossa vida, Ele o faz para que a sua presença seja reconhecida, seja admirada, seja adorada e seja desejada. Ou seja, o que o Senhor faz aqui nada mais era para que acontecesse o que aconteceu no barco. A Bíblia diz que Pedro se prostrou, a Bíblia diz que Pedro o admirou, a Bíblia diz que Pedro o reconheceu e agradeceu, mas mais do que isso, Pedro passou a valorizar a presença de Jesus, de modo que aquilo que chegou nas mãos dele não ocuparam o lugar da presença. E é isto que eu quero deixar para o seu coração. Receba
tudo que Deus tem para você de melhor nesse fim de ano e no ano de 2014. Mas não deixe de seguir a presença, porque é a presença de Jesus que é valiosa para você. É a presença de Jesus que altera o curso da história e que pode te levantar e te ajudar a atingir níveis maiores daquilo que você precisa. E eu quero lhe dizer, se você tem a presença, o que o Senhor Jesus ele fez até agora na sua vida é pouco para o que ele pode e vai realizar na sua história. Eu deixo essa palavra de bênção sobre a sua vida. O Senhor vai te surpreender, o Senhor vai te fazer experimentar coisas poderosas, o Senhor vai te fazer viver algo glorioso e grandioso da sua presença. Vai haver um milagre surpreendente na sua vida, mas não abandone a presença, não deixe de desejar a presença, ame a presença, busque a presença de Jesus e siga a presença de Jesus para onde Ele quer lhe levar, pelos caminhos que Ele quer trilhar, e você viverá a plenitude da bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu falei para você, Deus tinha uma palavra para o teu coração e você viu aí que Deus falou com você. Então vamos orar agora e vamos concordar com a sua vitória e com a bênção de Deus que foi liberada sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu Pai, eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto, meu Deus, porque nós vimos que o Senhor bradou com a sua voz neste lugar e o Senhor falou com essa pessoa que está aí assistindo, meu Deus, esse vídeo. Pai, tu tens sido fiel para conosco. Deus, se há algum vazio no coração dessa pessoa, que o Senhor seja atraído agora e que o Senhor complete, ó Deus, com a tua plenitude de graça, de amor, de bênção sobre a vida dessa pessoa, e que essa bênção se espalhe sobre a sua família, que essa pessoa receba vitória do Senhor, a fim de que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Renove a sua vida, traga a bênção, traga a tua presença, transforme a situação, ó Deus, assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até o próximo programa, se assim Deus nos permitir, que Deus te abençoe em nome de Jesus.